Aprenda a não reagir e domine a conversa. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero falar sobre essa habilidade que você precisa ter. Se você quiser ser uma pessoa madura, não é? E saber lidar melhor com conversas difíceis, com conflitos, não é? E até com muitas vezes ofensas, tá? Você precisa aprender o que eu vou falar aqui neste vídeo, certo? Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube sempre notificar você quando tiver conteúdo novo aqui no canal, né? Bom, vamos lá. Primeiro, quem nunca lidou com uma conversa difícil, com conflito? Quem nunca foi ofendido, né? E quando não, talvez ali até depois de um bom tempo, depois que a conversa já até acabou, falou, meu Deus, como eu fui idiota, como eu me deixei levar, né? Como eu me deixei levar, conduzir e tudo mais, né? E principalmente, né? Como que no meio eu me portei como uma pessoa fraca e infantil, ansiosa, desesperada, né? Bom, rapidamente, o que acontece, não é? Se você parar para analisar, imagina, bom, primeiro, ninguém quer lidar com conflitos, tá certo? Só que os conflitos, eles são inerentes à interação humana, não tem como. A partir do momento que você discorda do que eu falo, imediatamente se instala um conflito. De menor grau, dependendo da condução da conversa, mas se instala um conflito. Afinal de contas, são duas visões de mundo se confrontando, não é? Só que o que acontece é que a nossa incapacidade de administrar conflitos e conversas, como eu já falei em relação ao amadurecimento, que a gente tanto aborda, né, no portal Poder Social, essa incapacidade, ela faz com que a gente haja muito mal no meio desses conflitos, não é? E aí, veja bem, você começa lá conversando e tudo mais, e aí eis que em determinado momento acontece o ponto inicial do conflito, que é ou eu não concordo, ou não, você está errado, ou na negociação algo acontece ali e talvez a pessoa não vai mais fazer o que você queria, enfim, alguma coisa dá errada ali, não é? Ou até no seu relacionamento amoroso, veja, você vai lá, pô, eu quero conversar com você sobre uma coisa X, e aí eis que aquela pessoa vai e solta outro motivo, não, mas eu fiz aquilo ali porque você fez a coisa, tá, blá, 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 blá. Bom, o que acontece é que nesse ponto inicial de conflito, é justamente onde você precisa aplicar o que eu vou falar aqui. É neste ponto inicial de conflito que você precisa aplicar. Por quê? Bom, vamos primeiramente entender o que acontece, não é? Nesse ponto inicial de conflito, o que muito provavelmente vai acontecer com você, com qualquer pessoa, né, que se colocar numa posição de imaturidade, essa pessoa vai reagir àquele ponto inicial de conflito, ou seja, ela vai se colocar na mesma energia, não é, daquele ponto inicial. Então, a pessoa pega e fala, não, mas eu fiz isso porque você fez tal coisa. Tá certo? E aí você fala, não, como assim? Porra! Aí você vai e já se joga naquela energia, ou seja, no ponto inicial de conflito que a pessoa colocou ali, você entra no jogo daquela pessoa, tá certo? Numa negociação, numa discussão X, qualquer coisa que você tá lá, né, no meio de um conflito, o que vai muitas vezes acontecer para que você, de fato, reaja e perca totalmente o domínio da conversa e, na verdade, seja conduzido e depois fique, puta merda, eu não acredito que eu falei isso, eu não acredito que eu falei aquilo, ou não acredito que eu não falei aquilo, ou não falei aquilo, né, aquele outra coisa, enfim, não importa, né? Mas basicamente o que acontece é, você entra no ritmo a partir desse ponto inicial de conflito, né? Vou até dar um exemplo bem claro aqui para vocês, né? Por exemplo, quando você tá... Vou pegar um exemplo que talvez muita gente se identifique, né? Porque já tenha visto. Um jogo de futebol, né? Eis que tá lá, tudo bem, né? Tá tudo meio que numa energia natural, né? O jogo tá rolando. E aí o time toma um gol. E aquilo, sei lá, dependendo da importância, né, daquele jogo, o que acontece é que aquilo desestrutura, né? O outro time. E o time fica totalmente abalado, não é? E aí eis que, geralmente, o que eles fazem? Eles cavam alguma falta, ou pedem tempo para fazer alguma substituição, ou se acabam, para justamente diminuir a energia daquilo. Porque, veja, se eles continuarem naquele fluxo, né, eles provavelmente vão ficar cada vez mais ansiosos, desesperados para virar o jogo, né? E aí pode ser que aqui eles tomem mais um, ou alguma coisa aconteça e eles se ferrem mais, né? É justamente o que acontece aqui. É justamente o que eu estou explicando aqui para vocês. Você se coloca naquele ritmo que a pessoa determinou, e aí com isso você começa a falar besteira, falar demais, jogar o jogo dela. Então se uma discussão começou com o seu ponto de vista, agora não é mais, agora é o ponto de vista da pessoa. Por quê? Porque você falou, poxa, eu queria que você melhorasse aqui. Aí a pessoa pega, não, mas você melhora lá. Aí você entra no jogo da pessoa, não é? Bom, qual que é o ponto fundamental aqui? O ponto fundamental para você aprender a não reagir e dominar a conversa é o que, olha só, eu estou explorando neste novo treinamento do Reflexões. As Leis da Natureza Humana, esse livro incrível, que inclusive a primeira aula já está gravada e você, assinante do Reflexões,
vai ter acesso gratuito a este novo treinamento. Então você que já assina o Reflexões vai ter acesso gratuito a este livro. Primeira aula já está gravada, inclusive já acessa lá a plataforma para você ver a data de lançamento da primeira aula. E se você não é assinante e quer ter acesso gratuito a este treinamento, já vai lá e assina o Reflexões, que você vai ter acesso a todos os treinamentos que já estão lá, mais este novo treinamento aqui, certo? Bom, e nesta primeira aula, o que eu exploro com muita profundidade? A seguinte habilidade: não levar as coisas para o pessoal. Você já deve ter visto muito eu falar sobre essa questão, não é? E lá nesta aula eu falo de forma muito mais profunda com isso, tá certo? Agora, qual que é o ponto aqui? Veja bem, qual que é a habilidade que eu vou falar? Calma, a habilidade é a seguinte: a partir do momento que você consegue entender essa dinâmica de conflito, você tem que mentalizar a seguinte questão: bom, eu preciso não levar as coisas para o pessoal. Eu preciso entender que essa discussão, sei lá, a pessoa discorda de mim, a pessoa trouxe outra coisa, enfim, ela não é especificamente algo vinculado a mim como pessoa. Por quê? Porque se eu não entendo isso, o que acontece é justamente o que eu acabei de te explicar. Você entra no fluxo do ponto inicial de conflito da pessoa. Ela te ataca, ela te ofende, ela faz alguma coisa, e aí com isso você se joga no fluxo de energia da pessoa, e é claro que você vai se frustrar depois, porque você vai se sentir o quê? Controlado por aquela pessoa. Tem uma frase que eu já falei, né, já explorei várias vezes, que é: uma pessoa que te irrita te controla, certo? Então quando ela te irrita nesse conflito, você vai ser controlado por ela, porque ela imputa em você uma emoção e você vai jogando o jogo dela, mesmo que ela não faça isso conscientemente, né? Eu até explico isso nesta primeira aula, que é só a introdução do treinamento, hein? E onde eu exploro muito mais essa questão do não levar para o pessoal, certo? Logo, o que você deve fazer então? Quando surgir este ponto inicial de conflito, né? Ou seja, você tá lá, você tá conversando normal, uma negociação, uma discussão X, né? Enfim, não importa. Você agora entendeu que existe este ponto inicial de conflito. É o ponto que os nervos se exaltam. É o ponto que você toma até um sustinho, você toma um choquinho. Todo mundo já deve ter, né, percebido essa sensação. Bom, é ali que você precisa determinar justamente a não reação e o domínio da conversa. Ou seja, quando acontece isso, você respira fundo e fica em silêncio. É isso que você tem que fazer. Ou seja, você tem que olhar para a pessoa, respirar fundo e ficar em silêncio por alguns segundos. De 5 a 10 segundos é fundamental. Sabe por quê? Porque quando você faz isso neste ponto inicial de conflito, você tende a se acalmar e, na verdade, você tende a gerar o desespero na outra pessoa que agora não sabe o que você está pensando. Ou seja, ela usou isso para te atacar, certo? Ela quis jogar você no fluxo dela, né? Talvez ali no caos que ela, enfim, pensa. E eis que você não caiu. E ainda por cima não reagiu. E agora ela não sabe o que virá dali em diante. Sacou? E aí, poxa, Thiago, mas como que eu vou ter treinamento, né? Você vai ter que começar em todos os ambientes e conversas. Você até muitas vezes observando os outros. Faço muito isso, inclusive. É muito interessante. O ponto inicial de conflito é nele que você tem que determinar a energia, tá certo? Ou seja, é naquele momento que você tem que parar, respirar fundo, talvez, peça licença, vá ao banheiro, talvez você possa até falar o seguinte: olha, você me trouxe uma informação nova, eu preciso refletir sobre isso. Encerra. Você vai ver o quanto é você quem vai começar a dominar as suas negociações, os conflitos e tudo mais, não é? É claro, se você continuar na discussão, na conversa e tudo mais, você vai ter que agora ter habilidade, não é? Para conduzir essa negociação, para conduzir esse conflito de uma forma mais madura, de acordo com o seu ponto de vista, que é algo que eu vou explorar demais nesse novo treinamento do Reflexões. Muito, porque são as leis da natureza humana, né? Quantas vezes já foi solicitado para mim, e eis que chegou o momento, eu estou muito feliz porque eu amo este livro e ele é muito rico, né? E você, assinante do Reflexões, e quem assinar, vai ter acesso gratuito a este novo treinamento, certo? Bom, então este é o ponto fundamental. No início, ponto inicial de conflito, você respira fundo, você fica em silêncio, e aí, você se acalmando, tome uma decisão. Se retirar, refletir um pouco sobre, certo? Ou, claro, colocar o exato ponto que você precisa colocar, que foi antes, né, do ponto inicial de conflito, ou seja, o que talvez você pense, o que talvez você tenha colocado como tema da discussão. E quando você perceber que você está começando a agir desta forma, você vai ver a quantidade de conflitos desnecessários que você consegue evitar. Você vai perceber o quanto as pessoas vão começar a respeitar mais você porque você não joga o jogo delas, não é? E principalmente você
vai começar a se sentir uma pessoa muito mais preparada para lidar com os conflitos que acontecem, né? E, consequentemente, você vai agir de uma forma mais madura. Por quê? Porque, bom, é óbvio, não é? A partir do momento que você se respeita, a partir do momento que você se vê mais no controle, obviamente você se acalma e acaba sendo mais estratégico, que é um dos pontos fundamentais do treinamento novo do Reflexões, não é? Então, aprenda a não reagir e domine a conversa, respirando fundo, se acalmando e aí sim, tomando uma decisão. Parece fácil, você vai ver que não é tão simples assim, mas a prática vai te dar todo esse repertório, só que o principal, né, com bastante repertório, como eu vou explorar neste treinamento, como eu exploro no portal e nos outros treinamentos do Reflexões, você acaba fazendo com que o quê? Com que você tenha uma força interior, uma calma interior, porque você entende mais sobre a natureza humana, você entende mais sobre as relações humanas. E com essa compreensão, a partir do momento que você consegue interpretar melhor a realidade, você se acalma nela. Como, por exemplo, você se sente ou não se sente mais confortável na sua casa do que na casa de outra pessoa. Por quê? Porque você conhece o lugar. Você sabe o que tem lá. Você sabe onde estão as coisas e você sabe o que esperar. Quando você vai para um lugar novo, você precisa fazer essa readaptação, tá certo? E nos treinamentos é justamente o que eu estou buscando fazer com vocês. Trazer este conforto de casa, digamos assim, para as relações humanas e principalmente para o seu nível de maturidade, tanto de personalidade como de relacionamentos. E aí, vai aprender a não reagir e dominar a conversa? Principalmente, vai entrar lá no Reflexões? Então entra aqui, os links estão na descrição, tá certo? E, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até as próximas aulas do As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene, para muito aprofundamento sobre, obviamente, a natureza humana e as relações.